é que você responderia se alguém perguntasse a você como você resumiria os princípios deste mundo, ou os jeitos, ou os trejeitos deste mundo? Se alguém, de repente, de supetão, lhe fizesse essa pergunta, o que é que você responderia? Se alguém perguntasse para você, ei, para você, na sua opinião, quais são os trejeitos? Quais são os princípios? Qual é o jeito desse mundo? Esse mundo é dado a quê? O que é pertinente? O que é que resume a filosofia deste mundo? Pergunte à pessoa aí da sua direita, o que é que resume a filosofia deste mundo? O que é que você responderia se alguém lhe perguntasse isso? Se você está nos acompanhando aí de casa e está assistindo ao culto com alguém do seu lado no sofá, faça essa pergunta à pessoa do seu lado no sofá. Se não, você pergunta ao Espírito Santo e escuta o que ele lhe diz, tá? Através do insight aí. Quem levanta a mão? Por livre e espontânea vontade, se não escolhe, não tem problema, não tenho dificuldade nenhuma em escolher. Ninguém, né? Então eu vou escolher. Enquanto eu escolho, eu vou tocar uma música de fundo aqui. Tan, 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 tan. Essa música é de qual filme mesmo? Tubarão. Minha amiga Vânia. Vânia, como é que você resumiria a filosofia desse mundo em uma frase, ou uma palavra? Ser feliz. Outra Vânia, pode falar, Vânia. Pode, porque temos 3 Vânias, mas pode falar. Jaz no maligno. Obrigado, Tef. Alexandre, Carlos Alexandre, como é que você resume a filosofia desse mundo? Procuram vantagem, as pessoas estão em busca de vantagem, né? Procurar vantagem. Gênesis. Falta de empatia. Falta de empatia. Nossa, falta de empatia. Deixa eu escolher uma psicóloga aqui. Dea, o que você tem observado no seu consultório recorrentemente, que resume a grande filosofia, a pegada, o jeito, os trejeitos desse mundo? Eu não escutei daqui. Quem escutou aí? Em busca de algo. Está sempre em busca de algo. Então, é como se tivesse um buraco na alma, um grande vazio. Um grande vazio. No livro Vitória em Tempos de Guerra, recomendo demais esse livro, essa leitura. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro de consulta na minha biblioteca. Eu acho que eu li umas 3 vezes, fora as vezes que eu o consultei. Vitória em Tempos de Guerra. Quem gosta de anotar recomendações do púlpito, anote aí para comprá-lo urgentemente e ler. É um livro daqueles que você não pode passar desta vida para a próxima sem ler. Vou repetir outra vez. Vitória em Tempos de Guerra. Os autores Thomas Trask e Wade Goodall, eles descrevem como o jeito ou os princípios do nosso tempo poderiam ser descritos. Olha que descrição incrível e precisa. É uma descrição cirúrgica mesmo, é simplesmente uma das melhores, mais fortes e mais precisas descrições que eu já ouvi sobre o nosso tempo. É de engolir seco. Eles dizem assim, eu vou ler a descrição literal. Estamos vivendo no tempo de refeições rápidas e digestão lenta, sim ou não? Edifícios altos e ocupados por pessoas de pavio curto, sim ou não? Grandes computadores operados por pessoas medíocres, sim ou não? Rendas altas e valores morais baixos. Paz nacional e violência doméstica. Aviões mais rápidos e progresso mais lento. Conhecimento maior e satisfação menor. Filas mais longas e preços mais altos. Mais lazer e menos prazer, sim ou não? Modernos shows de TV chatos e medíocres,
Conquista do espaço externo, mas não do espaço interno. Grandes salários e muitos divórcios. Menos filhos, porém mais problemas com eles. Aumentos dos anos de vida, mas não da qualidade de vida. Lançamento de mais exemplares com menos o que dizer. Mais vitaminas e muito mais gripes. Isso foi escrito antes da Covid, tá? Mais e menos riquezas. Estamos vivendo no tempo de concertos rápidos, mas sem duração. Fraldas descartáveis, moralidade jogada fora, moral baixa, mentes estreitas, estômagos cheios e cérebros vazios. Esse é o nosso tempo. Perfeito, não é? Perfeito. Uma realidade de embrulhar o estômago. Mas no que depender de mim, de você, meu irmão ou minha irmã, cuidado com os princípios deste mundo. E este é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Eu vou repetir, cuidado com os princípios deste mundo. Acho que o pessoal já jogou aqui no telão. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos dar sequência a nossa série de mensagens em Colossenses. Essa é a terceira mensagem da nossa série em Colossenses. Nós vamos ler só um verso, tá? Do capítulo 2, o verso 8. E eu vou ler a partir da versão NVT nesta noite. Eu costumo usar a ARA, ao meio da revista atualizada, mas nessa noite nós vamos ler a NVT, nova versão transformadora. Eu recomendo muito essa versão para você fazer devocionais em casa. Se o pessoal da mídia tem NVT e consegue jogar aqui no telão, melhor. Caso não, não tem problema. Todas as versões que a gente usa têm o mesmo conteúdo. Quem já achou, diz amém? Então, redobre a sua atenção para escutar o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo. Se você tem uma caneta ou um marcador e está marcando aí, marque esta expressão, princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. No momento histórico do nosso texto, um dos discípulos do apóstolo Paulo, Epáfras, fundador e também pastor da igreja de Colossos, ele estava como quem abre uma sacola cheia de fios embaralhados para tentar desembaralhar. Levante sua mão se você já tentou desembaralhar um bocado de fio embaralhado. Eita, quanta gente tentando desembaralhar fios ou que já tentaram, né? Então você sabe como é que é na pele. Então o Epáfras, ele estava como numa situação dessa aqui. Isso me faz lembrar outro dia que Shirley, minha esposa, ela separou uma caixa só para guardar fios, gente. Daí dentro dessa caixa, ela coloca todo tipo de fio que você possa imaginar. Todo tipo de cabo de carregadores de celular, headphones, cabos de força do laptop, cabos de eliminadores de pilha, cabos VGA, cabos adaptadores, enfim, todo tipo de cabo. Aí um dia desses eu fui pegar o meu headphone nessa caixa. E pense que eu tive dois grandes desafios. O primeiro desafio qual foi mesmo? Achar os meus headphones nessa caixa. Levante sua mão se já aconteceu exatamente a mesma coisa ou algo parecido com você. Pronto, então achar já foi muito difícil, mas achar um fio específico na caixa cheia de fios é um desafio tipo Highlander Ninja Jedi, pelo menos foi para mim. Pois esse é o tipo de desafio que Epáfras estava tendo que encarar aqui. Alguns falsos mestres, eles tinham se infiltrado dentro da igreja e eles iam dizendo para os irmãos nos bastidores da igreja. Eles iam falando algo do tipo assim: olha, a nós foi revelado um conhecimento secreto. Um conhecimento que Deus tinha guardado até agora e que Ele não revelou para ninguém, para nenhum dos apóstolos, somente para nós.
É um conhecimento fascinante, sofisticado e quentinho, saído agora mesmo da padaria do céu, gente. Agora, se vocês estiverem mesmo em busca de salvação, esqueçam o que vocês escutaram dos apóstolos. Porque não vai ser assim que vocês vão se salvar. Vocês precisam ouvir o nosso conhecimento secreto. E era isso que esses mestres, entre aspas, estavam fazendo, esses falsos mestres. Arregimentando pessoas nos bastidores, dizendo que eles tinham um tal conhecimento secreto, que ia salvar as pessoas, e elas precisavam escutar isso. E agora, como é que Epáfras, ele iria conseguir desembaralhar esses fios? Ele não conseguiu. Tem fios que ficam tão embaralhados que a gente não consegue desembaralhar sozinho. Foi o que aconteceu com Epáfras. E por isso ele pede ajuda a Paulo, o mentor dele, Epáfras, viaja até Roma, onde Paulo está preso. Quem vem acompanhando as mensagens anteriores sabe que Paulo, nesta circunstância, está preso numa prisão domiciliar em Roma. E Epáfras explica a situação a Paulo. Ele diz assim: Paulo, eu preciso de ajuda para desembaralhar esses fios, eu não estou conseguindo sozinho. Eu preciso de alguma luz, alguma orientação. Daí Paulo escreve uma carta à igreja, dando algumas orientações que valem o peso em ouro. No nosso texto, a gente vai ouvir duas dessas orientações neste versículo. A primeira delas é: cuidado, vai aparecer aqui no telão, cuidado com as ideologias deste mundo. A gente vai repetir junto no 3, tá? 1, 2, 3, cuidado com as ideologias deste mundo. Talvez eu acrescentaria muito cuidado com as ideologias deste mundo. A ideologia herética que estava sendo ensinada em Colossos nesse momento, chamada de a heresia de Colossos, ou heresia gnóstica, era uma mistura de cristianismo, olha só que balaio de gado, gente. Era uma mistura de cristianismo, ideologias filosóficas do neoplatonismo, porque tinha raízes no filósofo Platão, elementos cerimoniais do judaísmo, um misticismo baseado em visões, revelações e adorações de anjos e do alto flagelo, ou seja, do castigo do próprio corpo. Ou seja, uma verdadeira caixa de fios embaralhados, ou como eu falei, um verdadeiro balaio de gato, uma mistura estrambótica de tudo quanto é coisa. As orientações que Paulo deixa para os Colossos aqui são extremamente relevantes para a gente hoje também. Caso você queira perguntar, tá, mas qual é a relevância disso nos nossos dias? Porque muitos traços dessa heresia de Colossos a gente vê a torto e a direito nos nossos dias. Se você ainda não viu, porque você não está reparando bem. Mas está sim desse tipo de heresia nos nossos dias. Pessoas se apresentam nas redes sociais como quem tem um conhecimento secreto, é ou não é? Quem já reparou nisso aí? A resposta, como se tivesse a resposta definitiva para o problema da alma. E ainda oferece o preço para você comprar na promoção esse segredo definitivo para o seu problema de alma. Um acesso privilegiado a Deus. São os iluminados, entre aspas, iluminados que receberam supostas revelações exclusivas de Deus, sobre a vida após a morte, sobre a adoração, sobre o ser humano e sobre a igreja. Enfim, sobre tudo. Um pacote mágico de soluções. Por exemplo, uma pastora super popular com mais de 100 mil seguidores no YouTube. 100 mil seguidores, gente. Essa pastora tem no YouTube, ela disse outro dia, escute isso. Ela disse outro dia que ela recebeu uma revelação em que Deus mostrou a ela, numa visão, uma mulher no inferno, só porque fez a sobrancelha e uma chapinha. No inferno. Agora, já pensou se isso fosse verdade? Eu acho que somente essa pastora estaria no céu. Quer ver? Quer ver? Levante sua mão se você, mulher, já fez ou a sobrancelha ou uma chapinha. Pronto. Então, tudo no inferno de cabeça para baixo. E só essa pastora aqui, e olhe lá, viu? E olhe lá, porque talvez ela já fez pelo menos a sobrancelha e só não quer admitir, né? Pois é,
a gente está vivendo esse tipo de coisa nos nossos dias, gente. Já pensou? É para rir ou para chorar? Domingo passado, durante o jantar, meu filho João me pergunta assim, pai, ele curioso, me perguntou assim, pai, se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, nos nossos dias, o que ele iria dizer sobre a igreja? O que é que o senhor acha que o apóstolo Paulo, qual seria a opinião do apóstolo Paulo sobre a igreja dos nossos dias? Daí eu respondo assim para João, João, Paulo não estaria vivo de qualquer maneira. Porque bastava ele ouvir um relatório que fosse sobre a igreja de Deus no mundo hoje, que ele cairia duro, fulminado, de um ataque fulminante, já no caixão, bum! Eu creio que Deus levou o apóstolo Paulo na hora certa, entre outras coisas, por misericórdia ao apóstolo Paulo. Porque o que está acontecendo na igreja de Deus, nos nossos dias, o apóstolo Paulo talvez nem conseguisse ou se recusaria a acreditar. O suposto conhecimento secreto dos mestres gnósticos, hereges, infiltrados na igreja de Colossos, consistia no seguinte, escute aí como é que era essa heresia na prática. Eles acreditavam que entre Deus e a humanidade existia um espaço divisório chamado pleroma. Os homens, entre Deus e os homens, existia um espaço, um vácuo chamado pleroma, que traduzido do grego quer dizer plenitude. Quer dizer o quê? Plenitude. Esse espaço aqui, esse pleroma, ele era habitado por seres espirituais que na filosofia grega eram chamados de rudimentos do mundo. Agora isso é bem interessante, você vai ouvir por quê. Rudimentos do mundo, ou elementos básicos do mundo. Inclusive na versão árabe, você vai ouvir o apóstolo usar essa mesma terminologia no nosso texto, na última parte do verso aí. Se você tem a versão árabe, você vai ouvir Paulo dizer, conforme os... Veja aí na sua Bíblia, conforme os rudimentos do mundo, é como está na versão árabe. Rudimentos do mundo. Perceba que aqui Paulo faz uma alusão direta aos fundamentos básicos do mundo que estavam, segundo acreditavam esses mestres, falsos mestres, sobre o domínio desses seres espirituais que habitavam esse espaço entre as pessoas e Deus. E a crença dos gnósticos era basicamente o seguinte: para você chegar a Deus, você precisa atravessar o espaço plenitude, adorando e servindo aos espíritos ou esses seres angelicais que ocupam os rudimentos fundamentais do mundo. Só assim você vai ter acesso a Deus. Que complicação danada, né, gente? Não é muito mais fácil a gente ter acesso a Deus por Ele que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. E se até hoje você não sabe, não saia daqui sem ter esta certeza. Não há outro caminho para Deus que não Ele, Jesus. Jesus, Ele é o caminho, é verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ainda na versão árabe, o conselho de Paulo é: cuidado que ninguém vos venha enredar. Na sua versão árabe tem escrito assim: cuidado que ninguém vos venha enredar. Enredar é uma estratégia utilizada na caça. Uma armadilha com rede usada para pegar um animal. Uma das armadilhas mais eficientes da caça, diga-se de passagem. Isso me faz lembrar outro dia em que eu e meu irmão, a gente era criança, morando ainda na casa dos nossos pais, e a gente viu um rato bem ágil passando na sala, correndo no corredor da nossa sala. E o rato era tão ágil, gente, que parecia mais o personagem Mestre Splinter dos Tartaruga Ninja. Quem lembra dos Tartaruga Ninja? O mestre Splinter era um rato, então aquele rato era tão ágil que me fez lembrar o mestre Splinter. E eu só sei que quando eu vi aquele ratão correndo pelo corredor, eu saí pela casa procurando meu pai, gritando: pai, pai, um rato, um rato, um rato. E meu pai teve a ideia mais brilhante de todas. Como excelente pescador, que meu pai sempre foi, ele não teve outra, foi lá na despensa, pegou a rede, olha que ideia geniosa. Ele pegou a rede de pesca dele, mandou todo mundo subir em cima do sofá da sala, inclusive ele mesmo subiu em cima do sofá. E eu não esqueci nunca, ele esperou, né, ficou atucalhando lá para ver quando é que o rato passava de novo, ele cercou, fechou todas as portas do
casa para ter certeza que o rato não ia escapar. Porque pior do que a gente ver um rato dentro de casa, a gente não vê mais o rato, concorda? Então ele fechou, bloqueou a casa toda e de repente lá vem o rato, quando o rato vem passando e faz aquele movimento de pescador jogando a rede e pesca o rato, como se rato pudesse ser pescado. Bom, esse rato foi pescado. Uma pergunta agora. O que o rato poderia ter feito para não ter sido enredado? Pergunta a pessoa aí, à sua esquerda. O que o rato poderia ter feito para não ter sido pescado, enredado? E aí, quem me diz? Essa é muito fácil, né, gente? Não precisa nem escolher. Quem me diz aí? É muito fácil. E aí? Podia ter feito o quê? Exatamente, ele poderia ter ficado longe da pessoa com a rede, como um vampiro fica longe de alho, gente. Ele deveria ter ficado a léguas da distância do pescador, do caçador, da rede. Em Tito 3:10, anote aí essa referência para você ver em casa de novo. Tito 3:10, na versão ARC, não é mais ARA nem NVT, é Almeida Revista Corrigida. Eu acho que o pessoal tem, porque botou há pouco tempo aqui na tela, Almeida Revista Corrigida, se conseguirem lançar na tela, gente. Tito 3:10 diz assim, olha, Paulo, o que é que ele fala? Paulo dá uma estratégia simples e direta para a gente. Quanto ao herege, evita-o. Vamos repetir? Quanto ao herege, evita-o. Pronto. É evitar. Identificou alguém como falso mestre, como herege, evita-o. Não é tentar rebater, não é contra-argumentar, não é duelar. Quanto ao herege, evita-o. Aquele rato, se ele fosse tentar duelar com meu pai, eu ainda aposto no meu pai. Então, cuidado com os hereges, a não ser que você queira terminar como um pobre rato, enredado e sem saída. Eu conheço pessoas, alguns até amigos próximos e familiares, e quando acontece com os nossos próprios amigos e familiares, aí que o coração aperta mesmo, fica pequenininho. Essas pessoas que eu conheço, elas começaram uma caminhada com Deus inspiradora, sabe, e promissora, mas que porque emprestaram os ouvidos a falsos mestres, infelizmente estão hoje longe de Deus, enredado até o pescoço com heresias. Alguém já fez assim com a cabeça, porque provavelmente também conhece. Levante sua mão se você conhece alguém assim, que emprestou ouvidos a um herege daí da vida e agora está totalmente enredado, sofreu uma verdadeira lavagem cerebral e agora é oração, não tem outra, é jejum e oração. É a gente orar por essa turma até que eles sejam libertos pelo poder de Deus. O mesmo poder que libertou você pode libertar essa pessoa por quem você ora. E você é a prova viva de que Deus liberta, cura, santifica e transforma. Amém? Então, meu amado e minha amada, cuidado com as armadilhas mentais. Quando Paulo diz assim, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo, ele está dizendo em outras palavras o seguinte, cuidado com as armadilhas mentais escondidas por trás das ideologias deste mundo. Um cristão bem sintonizado com a frequência do céu, consegue identificar fácil, de cara, essas filosofias enganosas deste mundo, não importa por quais veículos estas filosofias sejam transmitidas. Um cristão maduro, um cristão, como eu falei, sintonizado com a frequência do céu, consegue captar no ar esse tipo de coisa. Durante a semana, uma pessoa bem antenada com Deus me mostrou um livro. Ela me mostrou a capa de um livro e perguntou assim, pastor, o senhor já ouviu falar sobre esse livro? Eu ganhei de uma sobrinha minha e eu só li umas 2 páginas e eu parei, pastor. Só 2 páginas e eu já parei. Ela só precisou ler 2 páginas do livro e em provavelmente não mais do que 2 minutos, se ela for uma leitora rápida, ela percebeu a armadilha mental das filosofias enganosas que ela flagrou nas páginas permeadas de misticismo oriental, que anda na contramão da palavra de Deus. E as livrarias, você já deve ter percebido isso, as livrarias e as mídias sociais, elas estão bombando com esse tipo de conteúdo, bombando. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com as ideologias deste mundo. A esta altura do campeonato, eu aposto que você já consegue nomear umas 2 ou 3 ideologias deste mundo.
com as quais as forças das trevas vêm enredando muita gente nos nossos dias. Por exemplo, a ideologia da desconfiguração e desconstrução e destruição da nossa família. Está ou não está em vigência nos nossos dias? Ou se está, você que é pai e mãe, você está vendo, você está amargando isso na prática. Você está tendo que encher o peito, partir para a guerra, e se você não partir, você vai ver os seus filhos de mal a pior. Os pais estão tendo que se transformar em verdadeiros leões e leoas para enfrentar essa ideologia hoje em dia. Durante um discurso feito em outubro de 2019, num evento chamado Seminário Internacional Democracia em Colapso, um ativista político do movimento LGBTQIA+, candidato a deputado federal em São Paulo, escancarou na cara dura para todo mundo ouvir. Basta você ir aí na internet, você vai ver e ouvir essa declaração com todas as letras, eu não quero nem tirar nem pôr. A declaração foi assim: cabe à radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, vocês querem destruir a família? Ele pergunta e ele mesmo responde: sim, queremos. Está lá, pode ir na internet e você vai checar que eu não acrescentei uma palavra. Não estou doido, quero ser processado. Está exatamente assim, para todo mundo ver. Uma outra ideologia extremamente perigosa nos nossos dias é a erotização infantil. Quando as crianças são expostas a conteúdos inadequados à idade delas e que abre portas para consequências muito preocupantes. Temos psicólogas aqui e vão concordar comigo. Como? Confusão mental, dificuldade de aprendizado, tudo isso comprovado pela psicologia e pela observação dos pais. Dificuldade de aprendizado, vergonha, abuso, busca por autossatisfação rápida e imediata, vício em pornografia, desenvolvimento de fetiches e desvios sexuais extravagantes. São só alguns dos perigos. Pense numa saudade de quando na TV, e você vai lembrar disso, alguns vão lembrar disso, de quando na TV, antes de cada programação, aparecia uma legenda de aviso aos pais, seguida de uma voz de fundo que dizia assim: este programa não é recomendado para menores de 12 anos. No meu tempo, no tempo em que eu ouvia isso, porque eu peguei esse tempo em que eu ouvia isso, os meus pais diziam assim, quando eles estavam sentados comigo na sala e aparecia essa voz e essa legenda, os meus pais, os dois, olhavam para mim quase num coral, diziam assim para mim: ei, pode tirar o seu cavalinho da chuva, vá arrumar outra coisa para fazer, você já ouviu que o programa não é para você. E só se eu tivesse doido de me atrever a ficar ali para assistir ou tentar assistir escondido. Levante sua mão se já sobrou para você, porque você tentou assistir escondido e foi descoberto. Levante sua mão. Olha aí, ó. Tá vendo? Muita saudade. Quanta saudade que bate desse tempo. A gente poderia citar muitas outras ideologias enganosas e segundo os princípios espirituais deste mundo nos últimos dias, como a ideologia da legalização do aborto, a ideologia da legalização das drogas e a ideologia do dane-se o que Deus fez para você ser. Você pode ser o que você quiser ser e fazer o que você quiser fazer. Dane-se o que Deus pensa. Existe essa filosofia, sim ou não? Sim, hoje mais do que nunca. O importante é ser feliz. Eu já falei isso aqui, neste púlpito, e eu vou repetir, porque tem muita gente que talvez precisa saber disso e nunca ouviu. Apesar de que alguns de vocês escutaram mais de uma vez, graças a Deus. Mas tem gente aqui e outros do outro lado da tela que nunca ouviram. Assim como Deus tem uma palavra inspirada, Theopneustos, palavra soprada por Ele, inspirada por Deus, escrita por homens, mas soprada por Deus, o diabo também tem uma Bíblia, você sabia disso? O movimento satanista, a igreja satânica, os satanistas têm uma Bíblia, a chamada Bíblia Satânica. Se você não sabia, saiba agora.
E da mesma forma que Deus tem 10 mandamentos na palavra dele, o diabo tem 10 mandamentos na Bíblia satânica. Curioso, não é? O diabo é um imitador. E ele não é otário. Ele quer imitar quem dá resultado. Ele quer imitar a excelência. Ele quer imitar quem faz melhor. E quem é o melhor de todos? O Senhor. Então ele vai imitar o que ele do melhor. Então ele tem 10 mandamentos na Bíblia satânica. E da mesma forma que Jesus resume todos os mandamentos em um só, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o diabo resume os 10 mandamentos dele na Bíblia satânica em um só. Agora escute aí, sabe qual é o maior mandamento da Bíblia satânica? Faça ou façais tudo o que tu quiseres. As palavras de uma das mais famosas apresentadoras da televisão brasileira nos anos 80, libera geral. Libera geral. Entendeu agora qual era do libera geral? Naquela época a gente não fazia a menor ideia, né? Mas quem não queria liberar geral? Só que por trás, o enredo por trás desse libera geral é isso. Faça tudo o que você quiser. Se você fizer tudo o que você quiser, se você entrar nessa, sabendo ou não, você está imerso na filosofia, nos princípios espirituais deste mundo. Meu amado, minha amada, em se tratando dos princípios espirituais deste mundo e a palavra de Deus, não adianta viver feito um cristão Raimundo, um pé na palavra e outro no mundo. Não adianta. Isso não é cristianismo. É preciso fazer uma escolha definitiva e urgente. É por isso que nesta noite o Espírito Santo faz a você a mesma pergunta que ele fez a Israel pela boca do profeta Elias em 1 Reis 18 e 21. Anote também essa referência aí, 1 Reis 18 e 21, é uma pergunta contundente, sabe? Uma pergunta forte, eu sei, mas é a pergunta que não quer calar, e a mesma pergunta que Deus faz a você, Deus faz ao povo dele nesta noite. Redobre a sua atenção para escutar o Senhor perguntar a você, porque é a mesma pergunta que está ecoando desde aquele tempo, e Deus faz a você nesta noite. Ele diz: até quando? Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? O Senhor pergunta. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Simples. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Com Deus não existe ponto neutro. Não existe ponto morto. Não existe ponto neutro com o Senhor. Não dá para uma pessoa ficar se equilibrando na ponta do pé em cima do muro. Não dá, porque quem está em cima do muro já fez a escolha. Só não se ligou que fez a escolha, mas já fez uma escolha. Quem fica em cima do muro já escolheu, porque o muro pertence ao diabo. O muro é dele. Por isso, ou você libera geral, ou você fica longe da ideologia do mal. Faça a sua escolha. O convite do Senhor nesta noite é que você, e este é o nosso segundo e último ponto, abrace de corpo e alma a verdade libertadora dos ensinamentos de Jesus. Este é o convite de Deus para você nesta noite. Quando Paulo continua a fala dele, na última parte do verso 8, dizendo assim: com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, ele está usando um recurso de linguagem chamado paralelismo de contraste. Pastor, o que é isso? Ou seja, Paulo está colocando cada oponente no seu quadrado. Sabe aquela música, ado, cada um no seu quadrado? Paulo está colocando cada oponente no seu quadrado. De um lado, as filosofias enganosas e escravizantes deste mundo. E do outro lado, os ensinos verdadeiros e libertadores de Jesus. E se você se apegar à verdade de Jesus, a verdade de Jesus vai te libertar. Ela vai te libertar. Pastor, eu não estou me sentindo liberto ainda, porque libertação é também processual. Você é salvo hoje
e você continua o seu processo de libertação que se estende através da santificação, que, diga-se de passagem, vai durar a sua vida inteira, até a volta de Jesus ou até a sua promoção à eternidade. E você vai ser capaz de compreender perfeitamente qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e a profundidade do amor que Deus colocou no seu coração, no coração de cada um de vocês nesta noite. E esse amor vai operar através de você de uma forma tão fluida, sabe? E tão madura e tão poderosa que você vai se permitir, aliás, você não vai se permitir enganar com os princípios espirituais deste mundo. Do tipo libera geral, ou do outro extremo da gangorra, os princípios legalistas. Ninguém vai poder julgar você porque você já não cultua, porque você não cultua no sábado, mas sim no domingo, ou pelo que você come, ou pelo que você deixa de comer, ou pelo que você bebe, pelo que você não bebe. Por exemplo, porque você come galinha, cabe dela, você come carne de porco, ou canjica em pleno São João. Escute na própria boca de Paulo aqui no verso 16, eu vou ler o verso a partir da versão ARA, tá? Verso 16 a partir da ARA, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Perceba que a insistência de Paulo é para que os cristãos, uma vez que estão vivendo uma nova aliança inaugurada por Jesus, parem de se estranhar, de se engalfinhar, de brigar, de se bicar por causa de tradições antigas. Isso não cabe mais, não é tempo mais disso. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, melhor, a gente precisa crescer. O alerta de Paulo é para que a gente consiga discernir a diferença entre liberdade, a liberdade que a gente ganhou em Jesus, o liberalismo mundano e o legalismo farisaico. 3 coisas eu citei aqui, tem 3 coisas diferentes. De novo, a liberdade que a gente tem em Jesus deve aproveitar-se disso, o liberalismo mundano e o legalismo farisaico. O problema é que muitos cristãos ou confundem liberdade com Jesus, com eu posso fazer o que eu quiser, porque no final das contas Jesus perdoa e eu vou para o céu mesmo. Tem muita gente vivendo esse tipo de pensamento. Ou confundem santidade com legalismo ritualista. Para estes, Paulo lembra no verso 20 aí, verso 20, vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Meninice. Isso me faz lembrar de uma mulher cristã que eu conheço, que me disse outro dia assim, pastor, para eu comer uma canjica no São João, eu repreendo o demônio da canjica antes. É justamente por esse tipo de bobagem, por causa desse tipo de bobagem que Paulo escreve isso e ele alerta que a gente não se deixe enredar, gente. Parece mentira, não parece? Parece que eu estou inventando essas coisas para contar para vocês. Queria eu que não fosse verdade. Mas graças a Deus existe, por outro lado, muitos cristãos que vivem uma vida de verdadeira e santa liberdade em Jesus. Graças a Deus que existe. Graças a Deus. Outro dia uma irmã da nossa igreja me confessou assim, pastor, antes de me tornar cristã, eu vivi escutando que ser cristã é ser quadrado, é ser carrancudo, é ser triste. É viver uma vida insípida, sem diversão nenhuma, sem sorriso, sem alegria. Aí ela continua dizendo assim, que nada, pastor. Agora que eu sou cristã é que eu vim experimentar a alegria de verdade. Eu nem sabia que existia esse tipo de felicidade, pastor. Eu sou uma cristã alegre porque eu tenho a alegria de Jesus em mim. E Ele me ensina como viver a minha vida e me divertir com decência, pastor. Eu escutei aquilo ali, eu dentro de mim celebrei. Poxa, glória a Deus. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, em Jesus você é livre para ser alegre e é alegre porque é livre. Essas 2 coisas.
Essas duas coisas. O capítulo 15 de Mateus narra que, certa vez, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus e perguntaram a ele, olha só a pergunta dos caras, por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles vão chegando, eles vão comendo sem lavar as mãos, que coisa! Por que seus discípulos são assim? Chegam e vão logo comendo, não lavam nem as mãos como rege a tradição. E a resposta de Jesus a esse tipo de pergunta é como a faca tramontina. Corte rápido. Olha, escute boquiaberto a resposta de Jesus. Jesus dava esse tipo de resposta. Se eu estivesse lá, eu ia ficar com vergonha alheia. Mas olha a resposta de Jesus. Jesus fala assim, vocês parecem que não entendem. Vocês parecem que não entendem, né? Não é o que entra pela boca que contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem da boca de vocês. Tramontina. Corte rápido. Esse é o nosso mestre. Ele é o ninja desse tipo de palavra. Ele é o ninja de tudo, né? Ele é o Highlander Ninja Jedi. O recado de Jesus aqui é claro como a luz do sol. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é mais do que cumprir um ritual, se preocupem como meus ensinamentos através de vocês vai impactar, vai transformar vidas perto de vocês. Vocês estão tão apegados com não mexa, não toque, não faça isso, não faça aquilo, com tradições, com rituais. E quanto aos meus ensinamentos, e quanto ao meu exemplo, eu dentro de vocês tenho sido a esperança da glória. Isso é Jesus perguntando, com outras palavras. Meu amado, minha amada, nesta noite Jesus te diz assim, a minha palavra está escondida no seu coração, e a minha palavra é lâmpada, e eu sou luz, e eu também moro no seu coração, e eu faço de você luz, então que a minha luz, dentro de você, brilhe aonde quer que você for. É isso que Jesus espera de você e de mim. Certa vez, um hindu, ele para de frente com um cristão e fala para o cristão assim, seu rosto é tão brilhante, que remédio o senhor usa para fazer o seu rosto brilhar assim? Ele ficou pasmo olhando para o rosto daquele cristão, que para ele brilhava de um jeito peculiar e chamativo. Então o cristão, estranhando a pergunta, responde, eu não uso remédio nenhum. Daí o hindu, inconformado, encasquetado, retruca, como não? Eu tenho percebido que todos vocês cristãos usam esse mesmo remédio no rosto, onde quer que eu vá, encontro um cristão, está com o rosto brilhando assim. Você não vai me dizer o que é que você usa? Então, o cristão pensa por um instante, ele sorri e ele fala para o hindu, tá bom, já que você insiste, eu vou falar para você qual é o remédio que faz o nosso rosto brilhar assim. O nosso brilho vem de olharmos para Jesus. O nosso rosto brilha assim, de olhar para Jesus. Meu amado, minha amada, mantenha os seus olhos em Jesus. Se você mantiver os seus olhos fitos em Jesus, os princípios espirituais deste mundo vão continuar no lugar deles. Qual é o lugar deles? O mundo. Vão continuar no mundo, mas não no seu mundo, porque o seu mundo, um dia na cruz, ele foi transportado das trevas, da escravidão, dos princípios deste mundo, para a maravilhosa luz de Jesus. Então o seu mundo é livre. O seu mundo é livre. E já que o seu mundo é livre, não pode ser mais escravizado, uma vez liberto por Jesus, liberto para sempre, para nunca mais ser escravizado pelas ideologias do mundo. Eu quero fechar
a nossa mensagem, deixando para você o mesmo desafio feito por Paulo aos Colossenses, nos versos 6 e 7, ainda do capítulo 2. Redobre sua atenção para ouvir esse desafio emocionante em forma de encorajamento. Versos 6 e 7, um pouco antes do nosso texto, aí ele diz assim, e aqui eu fecho a nossa mensagem. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, Deus lhe abençoe muitíssimo e que faça os ensinos dele florescerem no seu coração e ecoarem pela eternidade, para a sua verdadeira alegria e a glória do nosso Salvador.